Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar, mais uma aula sobre hermenêutica. Nós vamos falar hoje iniciar, o vídeo falando sobre a aplicação da regra da hermenêutica. Nós vamos aplicar o princípio da escritura, interpreta melhor a escritura. Com relação ao divórcio, a passagem do Velho Testamento, em Deuteronômio 24, verso 1, é esclarecido no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, verso 31, e Mateus capítulo 19. Aqui vemos que o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento. Em Hebreus capítulo 7, verso de 1 a 4, temos um personagem denominado Melquisedeque. Precisamos comparar escritura com escritura para que esclareçamos a identidade de Melquisedeque. Princípio 5. Atente à gramática e à estrutura da passagem. Esse passo é o da análise gramatical. Algumas sugestões para iniciantes de um estudo gramatical. Tenha um dicionário. Defina todas as palavras. Tenha uma boa gramática. Entenda a relação entre as palavras. Tenha um bom dicionário em grego e hebraico. Futuramente você precisará desses recursos. Procure encontrar as conexões entre as partes do texto. Procure achar as ideias principais e secundárias do texto e elabore um esquema de estrutura de texto. Vejamos os passos principais para uma correta análise gramatical. Passo 1. Analise o significado que as palavras adquirem no contexto. Exemplo, Romanos capítulo 5. Palavras analisadas. Justificados, fé, esperança, glória de Deus, tribulações, paciência, experiência, esperança. Amor, justo e reconciliados. Passo 2 da análise. Ele estabeleça a relação entre as palavras. Exemplo, justificado, meio pela fé. Temos paz com Deus, meio por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos gloriamos na esperança, tipo de esperança, da glória de Deus. E a esperança não traz confusão. Justificativa, porquanto o amor de Deus está derramado em vosso coração. Passo 3. Encontre os conectivos textuais. O que são conectivos? São elementos que encontramos no texto que servem para ligar as partes do texto entre si. Por intermédio de quem? Jesus, conectivo de substituição. E não somente isto, conexão de acréscimo. Ora, a esperança, conexão de argumentação. Aqui, o apóstolo desenvolve um argumento sobre a esperança. Mas Deus prova o seu amor. Conexão de oposição. Mais. Passo 4 da análise. Estabeleça a estrutura mecânica do texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança, da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus
mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, sendo salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Exemplo 2. Regra 5 da hermenêutica. Texto. Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10. Passo 1. Defina as palavras que aparecem no texto. Mortos, pecados. Príncipe das potestades do ar. Carne e graça. Estabeleça a relação entre as palavras do texto. Ele vos deu vida. Condição, estado. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, sendo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Observação: a expressão nos quais, nos vossos delitos e pecados, porque pela graça sois salvos, é o meio mediante a fé. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, causa motivo, por causa do grande amor, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, finalidade e propósito, para mostrar nos séculos vindouros, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto se refere a quê? A graça, a fé ou as duas coisas? Encontre os conectivos textuais, nos quais andaste outrora, entre os quais também nós andamos outrora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e estando nós mortos, para mostrar nos séculos vindouros, porque pela graça sois salvos. Então, nós vamos passar dessa parte, vamos agora para princípio. Deus de antemão preparou para que andássemos, pela fé. Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, mas para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Bom, princípio 6. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica, a não ser que resuma e inclua tudo que a Escritura diz sobre ela. É importante aplicar um estudo indutivo para verificar tudo o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto. Será que poderemos formar uma doutrina a partir de 1 João, capítulo 5, verso 16? Princípio 7. Aceite as aparentes contradições doutrinárias, considerando-as escriturísticas e crendo que elas se explicarão num plano mais elevado. Não há contradição nas Escrituras. Nossa mente é que não consegue absorver a revelação em sua totalidade. Alguns assuntos nas Escrituras extrapolam os limites do entendimento humano. Exemplo, a Trindade, a dualidade da natureza de Cristo, a origem do mal, a soberania e o livre-arbítrio humano. Princípio 8. Atente para determinadas metáforas quando relacionam-se à pessoa de Deus. Antropopatismo. Atribuem-se a Deus emoções, paixões e desejos humanos. Exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 6, Efésios capítulo 4, verso 30 e Romanos capítulo 1, verso 18. Antropomorfismo. Consiste na atribuição de membros corpóreos e atividades físicas à divindade. Exemplo, Isaías 59, verso 1, Isaías capítulo 66, verso 1, Salmos 34, verso 16, 2 Coríntios capítulo 16, verso 9. Bem, observe, convém aqui lembrar que Deus é espírito, e um espírito não tem forma física. Portanto, quando os autores atribuem a Deus forma física, estão tentando se fazer entendido para nós. Deus usou a linguagem dos homens valendo-se da cultura, seu vocabulário, padrões de pensamento para se fazer entendido a nós.
Princípio 9. Atente para a presença dos tipos existentes. O que é tipo? Vem da palavra grega típito. Pode significar sinal, forma, figura, prefiguração, padrão, modelo e exemplo. Vejamos um exemplo em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Outros textos, Romanos, capítulo 5, verso 14. Hebreus, capítulo 10, verso 1. Hebreus, capítulo 7. Melquisedeque. Princípio 10. Atente para a maneira como os sistemas teológicos influenciam o processo da interpretação. Precisamos entender que o sistema teológico nos influencia na forma de interpretarmos o texto bíblico. Portanto, vamos ver resumidamente os principais sistemas teológicos existentes. Teoria dispensacional. O que é uma dispensação? Período em que o homem é provado com respeito a alguma revelação de Deus. Processo. Deus dá ao homem um conjunto específico de responsabilidades ou padrão de obediência. O homem não consegue viver à altura desse conjunto de responsabilidades. Deus reage com misericórdia, concedendo um novo conjunto de responsabilidades, uma nova dispensação. As principais dispensações identificadas pelos dispensacionalistas variam de 4 a 9. Da inocência ou liberdade, Adão e Eva antes da queda. Gênesis capítulo 1, 28 e Gênesis 3, 6. Da consciência, cada homem seguia a sua consciência até o dilúvio. Gênesis 4, verso 1 a Gênesis 8, 14. Do governo civil, havia um governo humano com direito à pena de morte, até Torre de Babel aproximadamente. Gênesis capítulo 8, verso 15 a Gênesis capítulo 11, verso 19. E pode ver também Gênesis capítulo 9, verso 6. Da promessa, cobre o período dos patriarcas até a escravidão no Egito. Gênesis 11, verso 10 e Êxodo 18, 27. Da lei mosaica, desde Moisés até a morte e ressurreição de Cristo, até Atos capítulo 1, verso 26. Da graça, de Atos 2, Pentecostes, passando pelo tempo presente, até Apocalipse, capítulo 19, verso 21. Volta de Jesus e o Armagedon. Do milênio, governo pessoal de Cristo, acabará com uma rebelião, e Apocalipse, capítulo 20, verso 7, e o juízo final. Então, nós vamos parar esse vídeo por aqui e vamos iniciar a próxima aula falando sobre teoria luterana. Amém? Fique com Jesus. Deus abençoe a todos.